agradeço a todos que estão me seguindo, que com esse tempo que eu tenho postado as coisas para vocês, com esses conteúdos, me deram a oportunidade de estar aqui assistindo o curso. E aqui então eu vou começar a dizer para vocês a minha vivência, como eu cheguei à excelência que eu tenho hoje, com respiração, com essa situação toda que a vida traz para todos nós. Então, basicamente, eu comecei por simplesmente dando aula, professor de educação física. E na minha história, na realidade, todos achavam que eu ia ser o técnico de voleibol, porque eu jogava voleibol profissionalmente, ou tentava. Acontece que lá pelos meus 20 e poucos anos, 24, 23, 24 anos, as lesões me tiraram do esporte que eu tanto amava. Eu não conseguia mais nem basicamente colocar o pé no chão. Mas eu já havia feito outras faculdades e não havia dado certo. Eu fiz 2 meses de administração, pulei fora, nem me lembro como é que foi que eu pulei fora, mas eu fiquei muito feliz de não ter ido mais. E depois eu tentei fazer mecatrônica, durei 2 semanas. Então, com a lesão que eu tive, eu tinha que ocupar meu tempo à noite. E como eu já havia feito 2 faculdades e não tinha gostado, eu fui então para a educação física, porque eu achei que na educação física ia me dar um pouco melhor. E era para passar o tempo, enquanto me curava das lesões, para poder voltar a jogar. Então, eu tinha outros empregos. Eu trabalhava na época, eu vendia baterias de carro. Eu trabalhava para um depósito da Eliar, da bateria Saturno. Era uma grana violenta, eu ganhava muito bem vendendo baterias. Eu vendia para hipermercados, enfim. Eram todos pedidos muito grandes. Então eu tinha um padrão de vida muito bom. Fora isso, eu tinha a graninha que eu ganhava jogando voleibol. Então eu tinha os 2 salários, eu vivia muito confortavelmente. O que deu na sequência, em função da lesão, de novo entrei na educação física para passar o tempo enquanto me curava das lesões, foi que em 6 meses eu larguei o emprego das baterias e comecei a dar aula, me apaixonei pelas aulas e nunca mais parei. Só que, onde todo mundo achava que eu iria para o lado do voleibol, em uma situação eu estava dando aula, acho que era no Butantã, clube da prefeitura de São Paulo, e uma professora, eu estava dando aula de futebol, porque estagiário tinha que dar aula em todas as situações, né? Mandou, você vai fazer. Então eu estava dando aula de futebol. E uma professora, ela teve um probleminha, não sei se ela ia ter que fazer uma cirurgia, coisa rápida, mas assim, de 3, 4 dias. Então naquela semana foi um pedido para que eu desse aulas para as senhoras. Para mim, aula de ginástica, qualquer coisa em movimento, para mim era muito fácil, sempre foi muito fácil. Então, onde todo mundo correu, lá fui eu, né? Para mim está tranquilo. Cheguei no primeiro dia para dar aula para as senhoras, era uma turma de mais ou menos umas 40 senhoras, e elas já chegaram dizendo para mim: olha, eu tenho pressão alta, uma outra, eu tenho problema na coluna, e a outra, problema cardíaco, e assim. Era N problemas que estavam lá para eu poder dar aula, e eu, na hora, nem pestanejei, eu pedi já exames para elas. Você tem exame, me traz, por favor, para eu poder ver como acontece. Dali eu comecei a tratar as pessoas. Então não era só a questão da ginástica. Eu tinha que ver e começar a entender o porquê da pressão alta e de que maneira eu podia aplicar uma ginástica que não fosse aumentar a pressão daquela pessoa. Eu tinha que, para a outra pessoa que estava na mesma turma, me preocupar com os batimentos cardíacos dela, como é que o coração dela ia funcionar mediante os exercícios que eu ia passar, porque eu não podia deixar ela muito taquicárdica fazendo os exercícios. Enfim, as outras enfermidades que me apareceram. Mas não tinha ninguém lá, estou perfeito, vim aqui fazer ginástica com você porque eu quero ficar com o corpinho bonito. Não tinha. Então eu comecei daí. Então,
quando eu me dei por mim, eu já não pensava mais em voleibol. Eu pensava em cuidar das pessoas. E eu fui me especializando. Então, daí desse clube do Butantã, eu fui trabalhar no Parque da Aclimação. No Parque da Aclimação também tem um clube da prefeitura lá, não sei quem, se alguém não conhece São Paulo, existe para nós aqui vários pontos que a prefeitura daqui passa, e um dos mais elegantes que eu posso dizer, porque eu tenho um lago lá muito bonito e é um local muito bacana de se andar, é o Parque da Aclimação. E lá eu tinha um ex-técnico meu de voleibol, que lá também aconteceu a mesma coisa, e é professor de ginástica, e tem um filho, então precisava de substituto. Já, né? E outra coisa, o Parque da Aclimação era bem mais rápido da minha casa, então foi fácil. Fui para lá, mas eu já tinha uma certa experiência com as outras coisas. Então, a mesma coisa aconteceu, só que lá, na época, para vocês verem como eu sou uma pessoa nova, bem antes de acabar o século, aqui foi feito um novo sistema de saúde, o SUS, que era do Paulo Maluf. E o prefeito, naquela época, relocou todos os médicos que trabalhavam na situação em São Paulo. Então, muitos foram ali para o Parque da Aclimação. Então, o que aconteceu? Era uma quadra aberta e eu tinha lá uma fila muito grande, mas na quadra 45 senhoras. E eu rapidamente peguei todos os exames, eu tinha outra experiência, e já comecei a montar circuito para que elas pudessem fazer. E ao lado da quadra ficava ali o gabinete dos médicos. E tinha muito médico ali, e esses muitos médicos nem conseguiam ficar lá dentro, porque era o começo do plano, o SUS, e ainda estava muito confuso. Mas eles estavam todos lá, então, enquanto eu estava dando aula, eles estavam observando. Então, ali nós fizemos uma associação, e em seguida veio um teste para mim. Um deles veio conversar comigo e me perguntar o porquê, ele sendo cardiologista, olha a pergunta, eu sendo cardiologista, ele me disse, eu contraindico hidroginástica para mulheres, e homens também, né? Mas que tenham pressão alta. Eu sempre faço isso, mas eu não sei dizer porquê. Aí você pode me explicar? Ali eu já entendi que era uma pegadinha, né? Mas eu tinha já um grande mestre na época e uma grande professora também, biólogo e um fisiologista, né? E o Dumas já havia me explicado muita coisa, já tinha aprendido muita coisa com ele, mas o interesse disso veio exatamente do requisito de eu tratar as pessoas. Por que eu aprendi tão fácil? É porque eu estava muito interessado, porque eu estava ali, naquele momento, eu comecei a cuidar das pessoas, então eu entendi o que era necessário para mim, então sempre peguei muito rápido, mas tudo que me era necessário. Então aquela pergunta que ele me fez sobre a pressão arterial alta e a hidroginástica, eu respondia para ele ali de cara, de primeira, mas eu sabia que era um teste, mas graças a Deus eu passei no teste. Mas, enfim, eles gostaram de mim e eu muito mais da ajuda de médicos que na época, alguns, inclusive esse que me fez a pergunta, era o chefe de cardiologia do Dante Pazzanese, o Instituto do Coração aqui de São Paulo, que fica no Ibirapuera. E ali nós começamos a trocar muitas ideias e de um lado para o outro muitas informações. Eu aprendi muito naquela época já. Daí para fisioterapia, e para psicologia, e para acupuntura, e para massoterapia, para mim tudo foi consequência. Tudo por quê? Porque quando as pessoas chegavam até mim, nunca se chegou com uma situação única de eu estou aqui com uma dor nas costas, que se diga, eu torci meu tornozelo, ou eu apenas quero treinar para melhorar a minha forma física, eu quero melhorar a minha estética. As pessoas sempre chegam com uma deformidade, não é bem deformidade, mas também pode ser chamado dessa maneira, mas uma situação de vida que a levou para aquilo. E como é que eu ia curar aquilo? A pessoa que precisa entrar em forma para poder se sentir melhor,
ela não iria conseguir entrar em forma se eu primeiro não a sanasse daquele problema emocional ou daquele problema da batida física, enfim. Até eu poder chegar nessa situação que era do exercício, eu tinha uma série de outras coisas para arrumar nela. Então eu comecei nessa situação com a massoterapia. Antes, né, para poder tirar os problemas todos que poderiam existir no corpo dela em relação a batidas, em situações clássicas. E eu comecei a descobrir que muitas vezes não eram batidas e aqueles calombinhos pelo corpo e aquelas outras coisas que ela estava sentindo, outras dores, estavam vindo de onde? Se ela não tinha batido nem nada, mas aquilo estava lá e estava deixando a pessoa ruim. Ela não estava conseguindo evoluir com isso. Então entrou aí o lado psicólogo, entrou a psicologia. Então aí eu tenho também um grande mentor. Se chama Luiz Ricardinho. O Luiz, na época, bem antes de eu começar a fazer as minhas coisas para esse lado, em determinada vez ele aplica esses cursos de formação e desenvolvimento para as pessoas, cursos de final de semana. Vocês já devem ter ouvido falar, ou já deve alguém ter muitos feito talvez cursos assim. Você vai para determinado local no final de semana com um grupo de psicólogos, de terapeutas, e lá você faz um intensivão e muitas pessoas, depende de como é o curso também, não é bem assim, né? Porque esses cursos têm, cada psicólogo aplica de uma maneira, cada um entende de uma maneira, mas o Luigi aplicou isso, na minha opinião, magistralmente, porque eu vejo muitas pessoas indo fazer esses cursos e voltando bem piores do que elas foram. Se sentindo muito piores porque chegou lá, descobriram coisas nelas e não ensinaram a elas como lidar com aquilo. O Luigi, para mim, sempre foi um mestre, um professor, que eu gosto mais de dizer, porque mestre, enfim, é um grau muito legal, mas o Luigi sabe ensinar. E ele pediu que eu fosse num curso que ele iria dar, e eu perguntei para ele no que eu podia ajudar. Ele, você pode me passar alguns exercícios desses que você está habituado, lá, quando eu te pedir. E quem sabe, ele disse, lá você entenda melhor, um pouco melhor, a sua profissão, o que você acha, o que você quer para a vida. Eu fui, mas assim, sem ter, eu estava mais no meu oba-oba, para mim era trabalho, eu gostava de trabalhar pra caramba, ainda gosto, mas o que aconteceu lá? Todas as vezes que ele pedia que eu entrasse para fazer um tai chi, ou passar um alongamento, ou ensinar algum exercício em base de rolamento, muita coisa voltada com tai chi e yoga, né? A realidade é essa, porque são, de todas as coisas, a base da concentração. Por quê? Por causa de muita respiração. E eu consegui colocar isso depois, mas eu explico já um pouco para frente, isso no meio de vida. Mas o que eu quero dizer é que lá eu entendi que tudo para uma pessoa é movimento. Ele estimulava as pessoas a tirarem de dentro de si os seus problemas e a encararem os problemas, dando para eles as ferramentas. Uma das ferramentas que ele dava era um movimento. Eu talvez eu não possa dizer diferente, mas eu acho que o movimento é a ferramenta, qualquer movimento, como eu posso dizer, uma especificidade ou um caminho jogado para aquilo, qualquer movimento se torna muito mais expressivo dentro de você do que muitas palavras. O Luigi não falava muito, ele incluía muito mais movimentos, atos, ações, superações, desafios, todos corporais. E muitos deles era eu quem aplicava. E todas as vezes que eu aplicava aquele exercício, seja lá qual for, depois as pessoas se sentavam para dizer o que estava acontecendo, o que elas haviam sentido. E elas falavam coisas
pessoais que ali haviam surgido devido àquilo que eu estava apresentando para eles naquele momento, estava passando para eles. E em resposta ao Luigi, do que ele me disse, talvez você encontre lá algo interessante na sua vida. Com isso, a minha resposta estava ali. O meu trabalho era muito mais importante do que eu levava em consideração, em conta, porque até então era só exercício, gente. E não. Eu fui descobrir então que os movimentos ditam a nossa vida. O movimento, seja ele qual for, seja esse específico que você tem diário. A minha mulher, ela costuma falar o tempo todo, e o kata disso, e o kata daquilo, que em todos os esportes, por exemplo, karatê, o judô, existem competições de kata, que vem a ser todos aqueles movimentos, mas sem contato. É uma dança, é muito difícil, porque exige muito do corpo, exige muita energia. Então, em situação, nós somos jogadores de vôlei, então eu sempre digo para ela, antes de entrar numa partida, joga primeiro aqui dentro, para chegar lá você já ter na tua cabeça tudo que vai acontecer e não ter surpresa nenhuma. Eu executo muito isso. Eu sou lutador, fui de jiu-jitsu, de judô, de vale tudo, muay thai, eu fiz muita coisa. Eu praticava, antes de uma luta, eu lutava aquela luta 1000 vezes antes de chegar ali para sentar, aliás, para entrar na frente de um cara para lutar com ele. Seja lá qual fosse. O voleibol, a mesma coisa. Eu tinha todo aquele jogo na cabeça antes de chegar lá. Eu fui percebendo que o que ele me mostrou ali é que o movimento em si é que de fato nos faz. Porque se nós viemos ao mundo, é uma situação muito interessante, que muitas das pessoas falam sobre espiritualidade, etc. e tal, e muitas falam de espiritismo, e as pessoas que recebem espíritos no candomblé, na umbanda, na mesa branca, nas igrejas, porque eu sei que hoje em dia nas igrejas, enfim, acontece também. Todo mundo leva muito isso em consideração, e eu levo em consideração, para mim, a maior e mais importante de todas as incorporações, que é você. Você está aí na minha frente, escutando-me, vendo este vídeo, de olho aberto, olhando para mim. Então você imagina que você está olhando pela janela. Os seus olhos são uma janela. Você está incorporado em um corpo que é seu. A sua alma está aí. É a primeira incorporação, a mais importante para mim. As outras vêm para ajudar você quando você precisa. E não porque a pessoa é sensitiva. O Espiritismo cuida muito disso. O Espiritismo em si é um hospital de almas. Qualquer igreja é isso. Qualquer crença é isso. Qualquer religião que você tenha, budismo, como chama? Evangélicos, católicos, como é que chama? Cabalismo, né? Cabalismo, enfim. N religiões que nós temos a seguir, mas todas elas têm a primordial função de ser um hospital para almas que necessitam de ajuda. E a sua alma está incorporada no corpo, o seu. Então lá na psicologia, fazendo aquele trabalho, onde aquele amigo meu psicólogo não dizia muita coisa, ele aplicava movimentos para mostrarem para as pessoas do que elas eram capazes, para mostrarem para as pessoas as suas enfermidades, tudo em movimento. Então eu entendi o quanto era importante o que eu fazia. Não era só exercício, apenas isso. Não era um professor de educação física aplicando exercício para pessoas melhorarem as pernas, melhorarem as costas. Não. Eu entendi que o corpo, ele trabalha ao contrário. Ele é o último
lá na linha sucessória, a linha sucessória de tudo, o corpo é que está ali para tudo. Ele pode ser o último e como ele pode ser o primeiro. É disso que eu quero falar para vocês no curso. O que eu quero dizer para você é: viver é mais importante do que muitas vezes você pensa, ou não pensa, porque nós vivemos tempos difíceis, né? Nós estamos em 2020, não preciso explicar para vocês. Por que tantas pessoas dizem? Porque nós temos padrões, porque nós temos situações em que nós não podemos ir ou vir sem nos preocuparmos com a nossa volta. Então, com o tempo, será que você ainda é você? Ou será que você é perto do que você gostaria de ser? Você já parou para pensar nisso? A história toda do meu desenvolvimento foi toda gerada para ajudar pessoas. O tempo inteiro eu me volto a procurar as melhores coisas, os melhores atributos, os melhores movimentos, as melhores técnicas, todas foram para ajudar pessoas. E só também naquele momento, eu não fiquei desenvolvendo porque eu vou aplicar isso em alguém. Eu não vou mentir. Eu fui lá para fazer isso porque naquele momento alguém estava precisando daquilo. Eu nunca fui uma pessoa procurando coisas a mais. Eu sempre fui interessado naquela pessoa, eu preciso de ajeitar aquela pessoa. E eu ali fui procurar coisas para poder melhorar aquela pessoa. Então, o meu caminho é esse, meu caminho e é isso, sempre será isso. E às vezes, quando neguei, note, às vezes a gente faz isso. E eu vou falar isso para vocês na próxima aula. Negar os dons que nós temos. Porque a sociedade conta que nós precisamos ser o padrão dela, ou seja, nós temos alguns cursos específicos, nós temos que casar, nós temos que criar os filhos, e isso tudo é muito bom, eu não vou negar para vocês. Cara, assim, se você está prestes a fazer um acordo consciente, o casamento é um acordo consciente, o filho é um acordo mais do que consciente. Se você tem essas coisas, se você não é casado, se você tem um trabalho consciente, mas o seu acordo, e eu vou falar mais disso também, isso é primordial para que você se desenvolva, para que se você tiver vontade, ser você. Por isso eu perguntei agora há pouco para você, você realmente faz as coisas que você gosta? Você realmente está sendo o que você gosta ou você está sendo chutado o tempo inteiro? As situações de vida fizeram isso com você. Eu passei por muita coisa na vida, mas eu faço o que eu gosto. Eu não consegui fugir disso. Eu tentei. Tentei sim. E, por vezes, eu até me limito a alguma coisa porque eu não quero colocar outras no meio. Eu me limito. Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa para oferecer. Mas, às vezes, eu me podo porque pode ser que a pessoa ache estranho, etc. Eu fazia muito isso. E com o tempo eu fui descobrindo que as pessoas vinham procurar em mim justamente essas coisas que eu me limitava com medo de oferecer, elas acharem estranhas. Então, esse curso, esta é a primeira aula, eu estou falando um pouco mais de mim de coração. Eu não estou contando sobre meu pai, sobre minha mãe, sobre minha infância, nada disso. Eu estou contando para você o amor que eu tenho pelo que eu vou passar para vocês. Realmente. Então a minha história passou rapidamente e isso acabou me tornando um curador, basicamente. Então, se você quer saber sobre alguma coisa, eu me considero um professor, um curador, e independe do que a pessoa esteja passando, eu vou atrás para achar o melhor método para deixar ela melhor. E geralmente isso começa pela cabeça. Depois a gente vai descobrindo como o espírito está, aí eu posso cuidar do corpo. Porque aí eu já deixei ela consciente do que ela passou.
eu já consegui dizer para ela aonde ela buscar os problemas que a deixaram daquela maneira. Porque não foi uma batida, não foi um tombo, não foi um acidente, mas ela está com grandes dores. Isso é muito importante. Primeiro de tudo, se eu não der essa consciência para a pessoa, se eu não der essa consciência para você, do que é que te deixou desta maneira, como é que eu vou cuidar do seu corpo? Isso vai ser paliativo, rapidamente vai voltar. Por quê? Porque o seu problema, na realidade, estava aqui. E deixou o seu espírito mal e o seu corpo arrasado. Então, na segunda aula, eu vou falar mais disso. Vamos lá, gente. Movimentos.